Boa noite a todos. Vocês devem estar achando estranho, porque vocês deviam estar esperando o Ivair e aparece o Guilherme, né? O Ivair me perguntou se eu gostaria de fazer uma palestra, né, ao vivo ou gravada, né, se eu poderia fazer isso. É claro que isso não é minha praia, tá? Apesar de há muito tempo eu fazer palestras, mas não é a minha praia. Fazer uma palestra com uma câmera na frente, eu não estou acostumado a isso. Mas eu concordei, porque é um trabalho no bem, né? Então, vamos tocar esse barco para ver o que vai acontecer. Então, isso é uma experiência para mim e uma experiência para vocês também, porque vocês vão ter a oportunidade de praticar o perdão, né? Porque as minhas falhas acontecerão. Então eu espero que vocês me perdoem. Ok? Beleza. Então vamos à palavra de Chico. Podes contar com Deus na solução de todos os teus problemas. Entretanto, não te esqueças de que Deus conta contigo em todos os teus caminhos. Então vamos passar à leitura da nossa página de hoje, do nosso texto de hoje. Nosso texto de hoje é do livro Pão Nosso, que é ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é Pensaste nisso? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. É a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Então Emmanuel nos diz o seguinte: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concretar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Medita nestas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então, meus irmãos,
Vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por podermos estar aqui reunidos nessa noite de hoje, com muito amor, com muita fé. Pedir ao Senhor que nos abençoe e nos ilumine nesse estudo que vamos fazer, para podermos dessa forma prosseguir da melhor forma em nossa caminhada. Graças a Deus, que assim seja. O nosso tema de hoje é um tema bastante instigante, porque nós vamos falar de conhece-te a ti mesmo. É um tema que nós poderíamos ficar a noite inteira falando aqui sobre isso, porque dá papo até dizer chega. Mas vamos começar. De onde surgiu essa frase, conhece-te a ti mesmo? Essa frase surgiu no templo de Apolo, na Grécia Antiga, tipo 500 anos antes de Cristo. Esse templo de Apolo ficava na cidade de Delfos, na Grécia, né? E então era chamado de Oráculo de Delfos, tá? Uns dizem que essa frase estava escrita no pátio dentro do templo, outros diziam que era na entrada do templo, mas não importa. O que importa é que Sócrates tomou essa frase como inspiração para a sua filosofia. Sócrates tem uma sutileza que ele não escreveu nada a respeito dos seus pensamentos. Tudo foi escrito por seus discípulos, por Platão, enfim, por aí. Então, a origem do conhece-te a ti mesmo é a partir daí, tá? Muito bem. O conhece-te a ti mesmo, ele tomou como base para a sua filosofia porque a vida é uma sucessão de momentos e escolhas ininterrupto. É uma sucessão ininterrupta de momentos e escolhas, não é? E para nós fazermos boas escolhas, é preciso que nós nos conheçamos, não é? Então vamos lá. Nós somos um 3 em 1. Atualmente, na nossa encarnação, nós somos um 3 em 1. Nós somos matéria, que é o nosso corpo físico, não é? Nós temos um perispírito, não é? Que seria o intermediário entre o espírito e a matéria, e temos o espírito, não é? Então, atualmente, nós somos um 3 em 1. Não é? Então, vamos começar falando pela matéria, ok? Então, já que vamos falar sobre a matéria, vamos falar sobre o nosso corpo físico. Nada mais lógico que nós falarmos do órgão mais importante que nós temos no nosso corpo físico e que é responsável por todo o funcionamento desse nosso corpo. Nós vamos falar do cérebro. Eu não posso me estender muito porque o nosso tempo é curto e o tempo é tamanho de arquivo agora. Então eu não posso me estender muito, apesar de que falar sobre cérebro é difícil a gente falar pouco, né? Mas vamos falar pelo menos o básico, basiquinho, né? Existem, então o que acontece dentro do cérebro? O cérebro, ele é uma máquina espetacular, uma máquina de uma complexidade, uma coisa assim absurda e de um funcionamento que eu diria um funcionamento perfeito. Até porque foi criado pela perfeição. Foi criado por Deus. Deus não faria uma máquina imperfeita, não é?
Então o nosso cérebro, ele faz um processamento, né? E aí, se nós estivéssemos lá no nosso auditório, eu perguntaria assim: o cérebro pensa? Eu acho que ficariam opiniões assim divididas, né? Mas eu vou responder que o cérebro não pensa. O cérebro é uma máquina para processar pensamentos. O cérebro processa os pensamentos, emoções, sentimentos, e ele é o responsável por todo o funcionamento do corpo humano, todos os músculos voluntários, involuntários, enfim, tudo que acontece no nosso corpo passa pelo cérebro. Se o cérebro parar, morremos. Por isso a morte cerebral, porque tudo depende do cérebro. Tudo. Porque mesmo que, se o coração ainda continuar batendo, daqui a pouco nós vamos definhar, porque todos os outros órgãos vão parar de funcionar. Bom, e como toda máquina boa tem que ter boas peças, e nós temos peças mirabolantes dentro do nosso cérebro. Nós temos umas células chamadas neurônios. Nós estamos falando da ordem de grandeza dentro do nosso cérebro de 86 bilhões de neurônios. É um número grande, né? 86 bilhões de neurônios. Ordem de grandeza, tá? Muito bem. Esses neurônios, eles têm, cada um deles, uma capacidade de processar de 1000 a 10.000 informações. Tem uns que até processam mais do que isso, tá? Tem neurônios que processam mais do que isso. E eles trocam informações entre si, fazem combinações entre si. Então, a quantidade de combinações que existe no nosso cérebro, imaginem uma praia grande, muito grande. Pensaram numa praia grande? Pensem numa praia maior ainda do que essa. A quantidade de grãos de areia que existiriam nessa praia seria menor do que a quantidade de combinações que o nosso cérebro é capaz de fazer. Para vocês terem uma ideia da exuberância, da grandiosidade dessa nossa máquina, tá? Essa máquina de pensar. Muito bem. Então, nessa máquina dissemos que existem os neurônios, né? Os neurônios, eles fazem todo o processo, todo o trabalho. Lá dentro do cérebro existem vários tipos de neurônios. E existe uma célulazinha também chamada astrócito, tá? É um nomezinho complicado, mas até um tempo atrás o astrócito era dito que ele fazia a sustentação do neurônio. E algum tempo atrás os neurocientistas descobriram que o astrócito ele tem a capacidade de retirar um lixo que fica na célula. Vamos pensar, que lixo é esse? O neurônio recebe energia, como toda máquina, né? E processa essa energia, e do outro lado tem um produto,
né? Dependendo da qualidade dessa matéria-prima, esse produto será de melhor qualidade, evidente, não é? Então, vamos imaginar um churrasco, onde um churrasco para 2 pessoas, um churrasco para 100 pessoas. Acabado o churrasco, existem as cinzas, existem aqueles restos, não é? Que ficaram do carvão e que têm que ser retirados para que a churrasqueira possa, aqueles resíduos têm que ser retirados para que a churrasqueira possa ser usada novamente, né? A mesma coisa acontece com o nosso cérebro, os nossos neurônios. Eles também trabalham com energia, não é? No nosso caso, o churrasco, energia calorífica, não é? E no nosso cérebro, pensamentos, enfim, um monte de tipos de energias diferentes que o nosso cérebro vai processar. E aquilo que não é útil, aquilo que não faz parte daquele trabalho daquele tipo de neurônio, ele vira um lixo. E esses astrócitos, como eu falei, os neurocientistas descobriram que eles também têm a finalidade de retirar esse lixo, que os neurocientistas chamaram de lixo mental. O que seria o lixo mental? Seria aquilo que é inútil, aquilo que não serve para nada, né? Vocês querem um exemplo? A pessoa que pega aquele celularzinho no Zap e começa: hoje eu encontrei com a fulana. Ela me disse que está no 3º casamento. Estava felizinha da vida. O que você acha disso? Para quê? Completamente desnecessário, né? Tem nada a ver, não tem nada de útil nisso. Isso é um lixo mental, né? E tem que ser jogado fora. Quando há um acúmulo de lixo mental, o astrócito, que uma das funções dele é a plasticidade, ele quimicamente ele emite uma substância que dá plasticidade ao neurônio, porque o neurônio ele se modifica quando ele recebe informações, né? Quando ele está processando informações, ele se modifica. Então, o que acontece? O astrócito para de emitir essa substância para que o neurônio não fique funcionando inutilmente e ele pare de funcionar por excesso de lixo, né? Então, ou seja, no caso da memória, né? Então o astrócito para de fornecer essa substância e as informações que teriam que chegar e ser processadas não são a informação da memória, ela vai ficando retida. Nós conhecemos isso, né, de alguma forma. Aquele nomezinho chamado Alzheimer, que as informações mais novas que vão chegando, elas vão sendo esquecidas, né? Então, um dos motivos do Alzheimer é o lixo mental, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamentos, atitudes, enfim, que nós tomamos, que não levam a nada, tá? Um outro caso também, rapidamente, de outra partezinha do cérebro, é que eu escolhi, tá? Eu poderia ter escolhido um monte, mas eu escolhi a amígdala.
Não é a amígdala da garganta, não. A amígdala aqui no cérebro. O que acontece com a amígdala? A amígdala, ela trabalha com padrões. Então, nós somos muito padronizados, não é? A gente dorme todo dia do mesmo lado da cama, a gente escova os dentes da mesma maneira, a gente começa a tomar banho ou pela cabeça ou pelo pé, mas todo dia a gente faz a mesma coisa, a gente sai mais ou menos para o trabalho ao mesmo horário. Enfim, nós temos uma série de padrões e aquilo que é comum, padrão, e não acontece nada, não morremos por causa daquilo, tá? Vai sendo armazenado ali na amígdala e vai criando um padrão. Então, quando, por exemplo, aparece uma cobra na nossa frente, que a gente toma aquele susto, aquilo saiu fora do padrão. Então, a amígdala bloqueia e joga aquela informação para outro, porque não pode dar tempo de pensar, essa cobra é venenosa ou não é venenosa? Não. Então, a amígdala vai, bloqueia e joga para outro lugar onde nós vamos ter uma reação. Tá? Muito bem. Então, nós temos mania de nos padronizarmos. Isso é uma coisa que não é incomum. E muitas vezes esses padrões, eles nos prejudicam, porque nós temos dificuldades em mudar esses padrões. Às vezes nós ficamos numa zona de conforto, nós preferimos não estar felizes do que nós mudarmos, né? Porque a mudança nos vai gerar uma insegurança, e eu não quero insegurança, eu prefiro ficar no meu padrãozinho, né? Então, o que eu quero dizer? Às vezes a gente pensa assim, eu não consigo mudar, fica difícil, sabe? Eu acho que o obsessor não me deixa porque eu tenho vontade, mas não consigo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Nós poderíamos dizer que até que esses padrões que estão na nossa cabeça, até muitas vezes educacionais, eles podem até nos prejudicar e até facilitar o trabalho do obsessor, sim. Por exemplo, nós vamos almoçar num self-service. De repente, eu estou na filazinha lá para pegar a minha comidinha, vem um esperto, entra na minha frente. Caramba, aquilo ali mexe comigo de uma maneira e eu não falo nada para não causar uma confusão, mas aquilo fica ali na minha cabeça, porque dentro dos meus padrões, essa falta de educação, aquilo que aquela pessoa fez, aquilo ali mexeu comigo terrivelmente. Trânsito também acontece muito isso, né? Mas vamos lá. Então, ele está se servindo, eu estou de olho no que ele está se servindo e aquilo está dentro da minha cabeça, assim. Eu me sento, ele se senta e eu fico olhando para o prato dele, olho para o prato, olho para a cara e não está legal. Eu chego no trabalho, eu conto para o meu amigo o que aconteceu. Durante o dia eu estou trabalhando, vem aquilo na minha cabeça e pimba, me perturba. Para por aí não. Eu chego em casa, conto à minha mulher o que aconteceu. Você não imagina o que aconteceu hoje na hora do almoço, o cara entrou na minha frente, não sei o que. Ou seja, por causa daquilo
eu passei o dia inteiro em desarmonia. Eu estou dando todos os subsídios para o meu obsessor, né? Então, quem não conseguiu absorver aquilo? Eu. Por quê? Porque eu sou assim. Se eu tivesse chegado e dissesse, vai com Deus, meu filho, então tudo teria acabado ali naquela hora. Ok? Então, já falamos sobre o nosso cérebro, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre outras coisas. Só para nós finalizarmos esse assunto matéria, nós temos que pensar que tudo que nós conhecemos também está em relação aos nossos 5 sentidos: olfato, paladar, tato, visão, audição, né? Se nós alguma coisa estiver fora desses nossos 5 sentidos, nós temos que acreditar que existe, mas nós não temos como comprovar fisicamente que existe, né? Então são 5 sentidos. Nós nos limitamos a esses 5 sentidos. O sobrenatural, ele também não existe. Tudo que existe na natureza existe porque é natural, porque tem que existir. Então não existe o sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? A nossa matéria, ela é formada por elementos da tabela periódica. Quando eu saí da faculdade, eram 109 elementos. Hoje, se eu não me engano, são 119 elementos. Ou seja, apareceram, desde que eu saí da faculdade até então, apareceram 10 elementos na tabela periódica, que a junção desses elementos formam a matéria, né? Matéria de todo tipo, né? Então, por que eu falei no sobrenatural? Porque quando existiam 109 elementos, um desses 10 elementos que eu falei, que na minha época não eram conhecidos ainda, se acontecesse alguma coisa, algum fenômeno que tivesse envolvido um desses 10 elementos, um ou vários desses elementos que eram desconhecidos na época, seria um fenômeno, seria uma coisa que nós poderíamos dizer que seria sobrenatural. Não, mas não seria nada sobrenatural. Apenas nós desconhecíamos esses elementos. Então, hoje são 119, mas quantos serão? Quantas coisas podem acontecer que serão naturais, mas que nós ainda desconhecemos? Tá? É aí que eu quero chegar. Então, o sobrenatural não existe. O que existe é que nós somos limitados aos nossos 5 sentidos e hoje limitados ao nosso conhecimento dos elementos que compõem a matéria. Ok? Beleza, então. Vamos adiante. Vou falar agora um pouquinho sobre o perispírito. O perispírito nós dizemos que é uma semimatéria, uma matéria formada de uma matéria quintessenciada. O nome não importa. Tá? Uma época, eu procurei fazer umas pesquisas sobre perispírito, o que se sabia a respeito, e eu parei porque uns falavam uma coisa, outros falavam outra, a formação do perispírito, não sei o que lá. Ou seja, cada um inventava nomes, inventava coisas, e eu achei melhor parar, tá? Porque
quando eu tiver que saber, eu vou saber. E eu cheguei à conclusão que o momento não é esse de saber como é a formação do perispírito. Em todo o universo, a energia, sabemos disso, né? Então, nós sabemos que o perispírito, se é uma semimatéria, é formada de uma matéria diferente da nossa, né? Que nós não sabemos quais são esses elementos, nem quantos são, não sabemos nada disso, mas sabemos que é formada de energia, como é formada a nossa matéria também, mas de uma maneira diferente. Não temos esse conhecimento, né? A minha filha mais nova, quando era pequena, aconteceu uma coisa muito interessante com ela. A mãe botava ela para estudar, ela ia estudar, eu acho que ela ficava pensando nas brincadeiras, alguma coisa assim, e chegava uma hora, antigamente era tomar o ponto, né? A mãe chamava para fazer as perguntas. Então, um exemplo, perguntava para ela assim: quem descobriu o Brasil? Ela fazia assim mesmo. Quem descobriu o Brasil? Não sei. E aí me dava vontade de rir. A mãe ficava irritadíssima e eu tinha até que sair de perto. Por que eu falei isso? Porque se vocês me perguntarem de que é constituído o perispírito, eu vou dizer para vocês: não sei. Mas eu sei que ele é o intermediário entre o espírito e a matéria, e eu costumo dizer que ele é o sofredor. O sofredor, porque tudo tem que estar nesse sistema, tem que estar funcionando perfeitamente. Se alguma coisa não estiver funcionando perfeitamente, essa bomba vai estourar lá no perispírito, né? Então, se alguma coisa não funciona direito, é aquilo que, nesse sistema, é aquilo que nós chamamos de doença, não é? Então não existem doenças, existem doentes, porque quando a coisa não funciona bem, né? E isso é causado por nós de alguma maneira, ou através de pensamentos, ou, enfim, de alguma maneira, então o perispírito, tadinho, ele sofre, né? Então é isso aí. Vamos continuar, vamos para o espírito. E agora então vamos falar do espírito e nós vamos falar de pensamentos, nós vamos falar de sentimentos, de emoções. E às quartas-feiras, no nosso trabalho, antes do nosso trabalho de quartas-feiras, nosso tratamento de quartas-feiras, nós fazemos um estudo e nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos, tá? De Emmanuel e Chico, também psicografado pelo Chico. E no capítulo 9, o tema é mais. E tem um parágrafozinho que me chamou extremamente a atenção, que esse parágrafo, ele diz isso: do que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Bem, o que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Então, sentir e pensar, nós podemos sentir e pensar coisas boas ou coisas ruins. Então nós seremos
nós teremos sempre auxílio para falar e fazer coisas boas ou ruins. Depende de nós. Nós somos seres eletromagnéticos, né? Nós somos constituídos de átomos que são eletromagnéticos. Então nós temos uma psicosfera em nossa volta, né? Que essa psicosfera, ela tanto influi nos outros como somos influenciados pelos outros também, né? E aí nós falamos muito em sintonia, né? Vamos aumentar as nossas vibrações por causa da sintonia, vamos nos sintonizar com aqueles os espíritos mais evoluídos. Enfim, quando é que nós temos que elevar essa sintonia? Talvez eu esteja falando agora a coisa mais importante dessa nossa palestra. Nós temos que nos sintonizarmos, nós temos que elevarmos esse nosso pensamento sempre, em todos os momentos, porque nós somos como um radinho emissor-receptor. Em todos os momentos nós estamos emitindo e recebendo. E nós só estamos sintonizados naquilo que nós estamos enviando, porque as energias se somam e é aquilo que nós estaremos recebendo de volta. Então, em todos os momentos, nós temos que estar sintonizados no bem, no amor, na grandiosidade, tá? Todos os momentos. Muito bem. Deus está sempre certo. Por quê? Porque o certo e o errado é um conceito nosso. Se eu não sei e vou fazer, vai dar errado. Então, se eu não sei e faço alguma coisa, dar errado, tá certo. Não é? Tem que dar errado. Se eu sei e faço, vai dar certo. Então, tá certo. Então, para Deus, tudo está certo. O conceito de certo e errado é nosso, né? Nós temos que ver isso para nós vermos que nós criamos esse certo e esse errado, tá? E nós não nos conformamos, porque nós não gostamos das coisas negativas. Nós estamos preparados sempre para as coisas positivas. Nós achamos que tudo tem que dar certo. Às vezes, o não, o remédio amargo, é o melhor remédio, né? Então, uma outra coisa muito importante que nós temos que ver também no dentro do Conhece-te a Ti Mesmo é o foco. O foco não está lá, o foco está aqui. Eu não tenho que ficar preocupado com o outro, eu tenho que ficar preocupado comigo, com o que acontece comigo. O outro, ele pode ser até um agente, ele pode ser chato, desagradável, ele pode ser isso, pode ser aquilo, mas o sentimento, a emoção é em mim. Então a minha pergunta é: eu sei me administrar? Eu sei me amar? Porque amar é fazer o bem incondicionalmente, né? Eu sei me fazer o bem? Então, Jesus disse para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Eu posso falar o Evangelho em menos de 10 segundos. O Evangelho,
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Acabei de falar o Evangelho todo, o resto, tudo que está escrito ali, é expansão do que eu acabei de falar. Então, o próximo, o mais próximo de nós, somos nós mesmos. Nós temos que nos conhecer, nós temos que nos amar, nós temos que saber nos fazer o bem para podermos ser mais felizes. Por quê? Porque eu só posso dar aquilo que tenho. Então, eu tenho que pensar, não egoisticamente, não. Eu tenho que pensar como eu vou me fazer o bem para que eu não venha a sofrer. Os sentimentos são meus. Então a dor é inevitável. Se eu tenho sentimentos, eu vou sentir dor. O sofrimento é opcional. Se a dor perdurar, isso vai virar um sofrimento. E qual é o antídoto para isso? O antídoto para isso chama-se compreensão. A partir do momento em que eu tiver compreensão, eu não vou sofrer. Né? Então, se eu puder dizer assim, eu compreendo que ele ainda não compreende. Ou eu posso dizer para mim mesmo, eu ainda não compreendo. Isso vai amenizar, ou talvez até acabar com o meu sofrimento. Não é? Então eu tenho que ser um bom administrador de mim mesmo. Eu tenho que ser um bom exemplo para mim mesmo. Como o Santo Agostinho, né, nos dizia que ao final do dia nós fizéssemos um balanço daquilo que nós fizemos durante o dia. Né, que seria bastante proveitoso para nós fazermos essa análise. Né? Outra coisa é o seguinte, nós temos uma balança. Quanto aos aborrecimentos, aquilo, às vezes no trânsito, não é? Nós nos aborrecemos de uma maneira tal. Então, vamos botar essa balança para funcionar. E vamos nos perguntar assim, eu quero ter razão ou ser feliz? Essa resposta depende de cada um. E uma outra coisa para finalizar, eu vou mostrar para vocês esse cartão. Vocês estão vendo esse cartão branco? Pois é. Vocês estão vendo esse cartão branco. Vocês sabem o que eu estou vendo aqui? O lado preto. Sabe o que é isso? São as nossas formas de ver as coisas. Cada um vê as coisas segundo, nós somos uma história, cada um vê segundo aquilo que nós sentimos, segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós achamos. Não existem duas pessoas iguais. Nós temos que ter em mente de que você pode ver de uma forma e eu posso ver de outra. O que tem que existir é o respeito entre nós. Você é uma história, você sabe o que existe dentro de você, o que você sente, e eu sei o que eu sinto. Se nós tivermos respeito, nós vamos poder conviver brilhantemente. Perfeito? Então, é isso. Nós estamos passando por um momento muito difícil,
Por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos passando um momento muito difícil, um momento que nós temos muito que pensar. Nós precisamos mudar, nós precisamos reformular os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E como nós temos que fazer isso? Através do amor ao próximo. Tudo isso que está acontecendo está nos levando a nós pensarmos muito, refletirmos muito em relação ao amor ao próximo. De A a Z, dos dirigentes à pessoa mais humilde. E vamos fazer o seguinte: passar desse momento difícil que nós estamos vivendo agora, seres que somos, vamos nos tornar mais humanos. Ok? Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos.